paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD, um trimestre escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves, onde nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre a prova da vossa fé. E a aula de hoje, lição de número 3, traz um tema muito interessante: fé para crer que Deus existe. Eu espero muito que o Senhor possa confirmar ao teu coração a palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal aqui no Janderson Nascimento. Deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque nos ajuda. Lembra também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, tanto aqui no YouTube como também no Spotify, onde você pode ficar à vontade, navegando e estudando conosco a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, preparar então o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais, que vão te ajudar muito na hora da tua ministração. Você encontra também o slide da lição. A nossa proposta é trimestral. Dá uma olhadinha na nossa proposta de assinatura. Está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe você. Está também um comentário abaixo. Então vamos para a aula de hoje. Eu já quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, para entendermos sobre esse tema, fé para crer que Deus existe. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, na classe dos jovens, estamos trabalhando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Na lição de hoje, lição de número 3, essa lição vai cair no dia 15 de outubro, nós vamos trabalhar sobre a fé para crer que Deus existe. E é claro que nós vamos abordar, a partir da dinâmica e orientação do pastor Eduardo Leandro Alves, as bases bíblicas e teóricas dessa lição. Primeiro, você precisa apresentar em sala de aula o texto principal, fazer a leitura do Salmo 100, versículo 3. Vale muito a pena você realizar isso em sala de aula. Ler também o resumo da lição. Esse resumo vai te trazer uma dinâmica muito interessante na hora da tua ministração. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Salmos 139, versículos 1 ao 12. Dica básica: você pode ler esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre às 18 horas, no Spotify, a partir das 6 da manhã. Toda terça-feira nós temos então o especial da classe dos jovens. A partir das 6 da manhã, você encontra o nosso material lá no Spotify, é só você procurar Janderson Nascimento. Às 18 horas aqui no YouTube, a aula está liberada para a tua edificação toda terça, e toda terça também através da Rádio Brasil FM, às 17 horas, Rádio Brasil 107.7, no programa Voz da Assembleia de Deus. Estamos então ministrando as lições da classe dos jovens, onde você pode estar estudando com a gente a palavra de Deus, e eu espero muito que em toda terça-feira você possa ser edificado e edificada em Jesus. A lição de hoje, lição de número 3, traz então uma perspectiva muito interessante a partir da proposta do pastor Eduardo Leandro Alves. Nós vamos entender sobre a fé para crer que Deus existe. Ou seja, nós vamos partir do princípio a partir da nossa argumentação pentecostal. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, destaca de uma forma muito especial que nós cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser criador dos céus e da terra e também é o criador de todas as coisas, conforme está escrito em Isaías 45, versículo 18. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é também Espírito doador e mantenedor de toda a vida. E ele também é o único Deus verdadeiro, conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 3 também. Também entendemos
que ele é identificado em toda a Bíblia como o Deus Pai, o Deus que se torna também o nosso Pai a partir de Cristo. Ele é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, e ele também é conhecido por diversos outros nomes nas Escrituras. Weingruden, em sua teologia sistemática exaustiva, publicado pela editora Vida Nova em 1999, destaca de uma forma muito especial uma pergunta, um questionamento que nós também precisamos levantar em sala de aula. Como nós podemos saber que Deus existe? A partir dessa proposta, o próprio Weingruden destaca de forma muito especial duas respostas, duas possibilidades. E essas duas possibilidades se dão em conjunto. A primeira parte dessa possibilidade é que todas as pessoas possuem em si uma intuição íntima da existência de Deus, até mesmo uma pessoa que se declara incrédula. Todos os seres humanos, todas as pessoas humanas têm essa intuição íntima do seu ser, da existência de Deus, do Deus criador de todas as coisas. A segunda resposta, e concreta também, que nós podemos levantar, é a partir da perspectiva das provas bíblicas e até mesmo da própria natureza. A natureza, ela declara a existência de Deus, ela prova a existência de Deus. A própria criação revela a existência de um Deus perfeito, soberano, que fez todas as coisas, além das Escrituras, que provam a existência de Deus de forma muito especial. Em todo o mundo, em todos os lugares, nós entendemos de uma forma muito especial que todas as pessoas humanas têm no seu interior a existência de um Deus criador. Paulo diz que até mesmo os gentios que não conheciam a Deus entendiam a respeito de um Deus soberano que criou todas as coisas. E Paulo fala a respeito dessa revelação lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 também. Até mesmo as pessoas que trocaram a glória de Deus e distorciam essa visão da glória de Deus tinham entendimento da existência de Deus. Isso está registrado em Romanos 1, 25. Também nós entendemos a partir da palavra que muitas pessoas que se declaram não crer em Deus ou até mesmo ateias, deliberadamente se declaram assim, mesmo entendendo a respeito da existência do próprio Deus ou tendo conhecido a respeito dessa existência, a partir dos vieses teológicos, como nós já defendemos com você. E uma fundamentação bíblica que eu posso citar para você também está em Romanos capítulo 1, versículo 19. A própria Bíblia faz questão de destacar que as pessoas que entram pelo caminho da incredulidade, da negação da existência de Deus, são pessoas tolas. E a passagem bíblica que confirma isso está, então, em Salmos 14, versículo 1, também Salmos 53, versículo 1. Também é interessante nós observarmos que muitas pessoas que se afirmam no seu orgulho pessoal a não existência de Deus estão agindo assim pelo fato de não quererem acreditar em Deus a partir das provas que a própria Escritura apresenta, que a própria natureza revela. E a fundamentação bíblica está, então, em Salmos capítulo 10, versículos 3 e 4. Também nós entendemos pelas Escrituras, a partir da visão do apóstolo Paulo, que reconhece que o pecado também leva as pessoas a negarem a existência de Deus. Paulo faz questão de dizer que o pecado cega o entendimento humano. Paulo faz questão de dizer que o pecado tira essa visão da existência de Deus, da criação, da manifestação do Todo-Poderoso, ao ponto das pessoas suprimirem a verdade da palavra e utilizarem a mentira como se fosse verdade. Observe o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 também. Nós entendemos a partir das Escrituras que muitas pessoas tentam negar a existência de Deus conforme algumas desculpas que são levantadas no nosso tempo. Paulo já dizia de forma muito clara a respeito desses argumentos, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 também. E é interessante nós entendermos que na vida cristã, nós que somos pessoas cristãs, que acreditam então na existência de Deus
entendemos de forma forte e distinta que Deus se revela. Primeiro, no nosso interior, conforme Wayne Grudem. Também se revela na própria criação, na própria natureza, demonstrando a sua glória e o seu poder celestial de forma amorosa também para conosco. Romanos 8,15 vai confirmar isso. E o Espírito Santo testifica em nós a existência de Deus. Nós cremos, professamos e ensinamos, como eu disse para você já no início de aula, que existe um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Ele se revela por intermédio de Jesus Cristo. Ele vive nos corações das pessoas. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 17, Filipenses 3:8, Colossenses 1:27, João 14:23. E o seu poder e a sua glória é manifestada para aqueles e aquelas que decidem ter um encontro pessoal com Jesus. A nossa consciência, quando aceitamos a Jesus, confirma então a existência desse Deus Todo-Poderoso, porque ele se torna conhecido daqueles que o amam. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Daniel Conejeiro, em um artigo publicado de forma muito especial no seu site, ele chega a considerar de forma muito clara que existem diversas provas que Deus existe. E a aula de hoje procura demonstrar essas provas para você, que Deus existe. E a existência de Deus é revelada no senso interior do homem, na criação, principalmente na própria Escritura, como estamos firmando para você. Verdadeiramente, Deus existe. E pela palavra nós entendemos que Ele existe, cremos pela fé, conforme o escritor aos Hebreus trouxe como nota e orientação para a gente, para mim, para você. Também nós entendemos que a fé que crê especialmente na existência de Deus não é baseada em qualquer tipo de fé. É uma fé convicta que crê de forma racional, de forma coerente, se baseia em provas da existência de Deus, e essas provas da existência de Deus estão disponíveis na criação, na natureza, no interior humano, também nas Escrituras. Já deu para entender que a aula de hoje tem muita coisa boa para a gente defender a respeito da nossa fé, para a gente apresentar para você a respeito da existência do próprio Deus. E eu espero muito poder edificar você, te ajudar a crescer em Jesus a partir desses argumentos. Se você pode, por gentileza, deixa no comentário de onde você está me assistindo, de onde você está me acompanhando, qual a igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Vamos então para o primeiro ponto da ministração. No primeiro ponto, eu quero trabalhar a partir da visão da lição. E o primeiro ponto traz o seguinte argumento: doutrinas que creem na existência de Deus e as negam. Então nós vamos observar as doutrinas que acreditam na existência de Deus. E vamos entender também algumas doutrinas que não creem na existência de Deus. E eu espero muito poder edificar você em nome do Senhor Jesus. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos trazer então uma abordagem bíblica coerente teológica para que você, como professor da escola bíblica, professora da EBD, possa então apresentar esses argumentos para os teus alunos, a partir da proposta do pastor Eduardo Leandro Alves. Fique atento sobre os subtópicos que você vai ministrar para não perder tempo na hora da tua ministração. Uma base bíblica que eu quero passar para você, que vale a pena fazer a leitura, especialmente na transição da ministração, está então em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Compartilhe esses versículos com os teus alunos. E eu espero muito que Deus te use na EBD. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento que nós defendemos, sobre o teísmo. O que é o teísmo? E sobre o teísmo, eu quero destacar sobre a teoria do teísmo que nós cremos, coerente, e sobre a teoria do teísmo aberto que nós não defendemos. É importante a gente observar isso com muita clareza, até mesmo na hora da tua ministração, para não haver uma confusão na corrente teórica que estamos trabalhando com você.
O pastor Eduardo Leandro Alves, que é o comentarista da lição, ele destaca que o teísmo é uma doutrina baseada na teologia natural, na teologia revelada, e admite a existência de Deus como um ser pessoal, criador e preservador da vida. É essa linha que nós defendemos. É importante deixar isso claro para você. Contudo, é importante apontarmos a definição agora do teísmo aberto. Olha, nós cremos no teísmo natural, que crê na existência de Deus, de um Deus pessoal, perto, doador da vida. O teísmo aberto é outra corrente teológica, por isso que a gente precisa destacar isso para você, para que não haja uma confusão. E o teísmo aberto, ele parte do seguinte pensamento. No teísmo aberto, ela vai defender uma corrente da teologia liberal que descreve que Deus é limitado, que ele não conhece o futuro e nem os detalhes daquilo que vai acontecer. Isso está fora do seu controle. Na doutrina que nós defendemos, a do teísmo original, vamos pegar assim, ela se baseia nas escrituras. Deus é criador e mantenedor. Ele conhece o futuro. Ele não perdeu o controle. No teísmo aberto, Deus não conhece o futuro. Essa teologia nós não defendemos. E é importante nós destacarmos isso, porque essa abertura dessa visão de teologia aberta, no sentido de Deus ser limitado, segue uma corrente liberal. E nós que somos pentecostais, nós não defendemos a teologia liberal. Alguns argumentos do teísmo aberto estão presentes hoje em dia e eu preciso destacar os argumentos do teísmo aberto para que você possa entender. Primeiro, no teísmo aberto, os seres humanos são verdadeiramente livres. No teísmo aberto, Deus ele não sabe o futuro, ou seja, Deus é limitado, ele não tem o conhecimento daquilo que vai acontecer na história com os seres humanos. Isso é construído com o tempo. Essa visão nós não defendemos. Terceiro, o teísmo aberto também defende que Deus, ele absolutamente não sabe sobre as coisas que vão acontecer. Então, o futuro para Deus o limita. Nós defendemos na nossa teologia que Deus é conhecedor do início e do fim da história. Deus é conhecedor do futuro também. Deus é o mantenedor da vida. Wayne Grudem faz questão de dizer, na sua teologia sistemática exaustiva, que nós acreditamos, então, nessa visão teísta, a visão original, e essa visão tradicional, que aqui defendemos, que é diferente do teísmo aberto, ela descreve de forma muito clara que Deus ele é conhecedor de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, e com ele está o controle na palma das suas mãos. Essa visão teísta já foi defendida e continua sendo defendida por diversos filósofos, teólogos cristãos que defendem então essa visão de um Deus soberano e poderoso, criador de todas as coisas. Na nossa visão pentecostal, nós seguimos essa visão também. Essa visão também é tratada de forma racional, de forma coerente. Nessa visão, há a defesa da existência do pecado. Na visão teísta, o pecado teísta aberta, o pecado é visto como algo que pode então ser algo agravado a partir do contexto em que o ser humano está inserido. Nós sabemos que a raiz do pecado nasce então no coração do inimigo das nossas almas. E o pecado leva o homem ao afastamento da presença de Deus. E na nossa visão, nós acreditamos que Deus planejou a salvação, criou todas as coisas e entendia de forma especial e continua entendendo sobre o futuro antes mesmo da criação na própria eternidade, com o fundamento de Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu espero que você possa pegar isso de forma muito clara. Na visão teísta que nós defendemos, e é importante você tomar isso como nota de forma muito convicta também, nós defendemos alguns argumentos que defendem a existência de Deus, sem utilizar as escrituras. Observe, estamos utilizando argumentos filosóficos só para te demonstrar
que a visão teísta que nós cremos também pode ser utilizada sem utilizar as escrituras. Isso por quê? Porque existem algumas pessoas que não são cristãs e levantam o seguinte argumento: olha, eu quero que vocês provem a existência de Deus sem utilizar a Bíblia. Então, na visão teísta, nós temos argumentos também que provam a existência de Deus sem utilizar as escrituras. E quando nós juntamos isso com as escrituras, o nosso argumento fica muito mais concreto, convicto e pesado para essa afirmação. Então, eu vou trabalhar a partir da própria visão da história da teologia cristã. O primeiro argumento que nós podemos levantar sobre a existência de Deus defendida pelo teísmo tradicional que nós cremos, e esse argumento foi defendido por teólogos e filósofos cristãos, é o argumento cosmológico. Você pode tomar como nota esse argumento também. Ele considera o fato de forma muito clara que o universo ele foi feito com uma causa, ele foi feito com um objetivo e foi feito também por alguém. E o universo foi criado de forma perfeita. Alguém criou o universo e o argumento cosmológico defende isso. E nós sabemos quem foi que criou o universo e todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Como está escrito em Gênesis, ele disse, haja e tudo se fez. Sabe qual é o segundo argumento que nós também utilizamos na posição teísta que nós defendemos? É o argumento teleológico. Você pode anotar o argumento teleológico. Ele destaca de forma muito clara que esse argumento ele é uma subcategoria do argumento cosmológico. O que o argumento teleológico defende? Ele concentra de forma muito clara a harmonia e a ordem de toda a criação. Irmãos, se o planeta Terra estivesse aproximadamente 1 quilômetro mais perto do Sol, nós sabemos que não existiria vida na Terra. Tudo que se fez está em ordem, decência. Isso é o argumento teleológico, demonstrando então que tudo foi feito com um objetivo. Toda a criação, toda a natureza revela alguém por trás que criou todas as coisas de forma muito clara, ordenada e para com que essas coisas então gerassem vida. Sabe qual é o terceiro argumento que nós também defendemos a partir da visão teísta que nós cremos? É o argumento ontológico. Já apresentei para você o argumento cosmológico, o teleológico e agora nós vamos observar o argumento ontológico, que ele parte da ideia de descrever que Deus ele é definido como um ser maior e ele então é um ser criador de todas as coisas e ele existe antes do tempo. Então, nesse argumento, nós vamos entender especialmente que alguém criou todas as coisas, que alguém está por detrás de toda a criação, de todo o universo, de todas as eras. E quem é essa pessoa? Nós entendemos pelas escrituras que é o grande eu sou, o El Shaddai, que a igreja adora, exalta, como você também. O quarto argumento que você pode utilizar é o argumento moral. O quarto argumento é o argumento moral que ele inicia no sentido do bem e do mal que todos os seres humanos têm, independente de raça, credo ou religião. Essa visão moral do conhecimento do bem e do mal está presente no interior de cada pessoa humana. E esse argumento também defende a existência do Deus Todo-Poderoso. Foi ele que colocou isso no nosso coração. E essas provas, sem utilizar a Bíblia, já demonstram, então, a existência de Deus. E quando a gente, então, parte para utilizar as Escrituras, nós encontramos muito mais provas convictas a partir da Escritura, da Palavra de Deus, que provam a existência de Deus. E é isso que nós entendemos. No sentido válido, nós entendemos que é capaz, então, de entender essa existência do Deus Todo-Poderoso de forma convicta, racional, por argumentos que são argumentos que estão presentes hoje em dia também, defendido por filósofos e teólogos que demonstram, então, a existência do Deus
Todo-Poderoso. Nós entendemos que todas as argumentações são válidas também para a existência de Deus. O valor dessas teses, desses objetivos, desses princípios que eu descrevi para você, são provados na própria história da teologia, são provados também pela própria história da igreja, são provados também a partir das escrituras. E é claro que esses argumentos também demonstram de forma muito clara uma sensação interna na vida de cada pessoa humana sobre a existência de Deus. Então, nós defendemos a existência de Deus. Nós cremos que Deus existe. Eu creio que Deus existe. Tem alguém aí que está assistindo essa aula aqui que crê que Deus existe? Se você crê e você pode, comenta aqui e deixa Deus te usar. Vamos então para o segundo subtópico, que vai tratar agora sobre o ateísmo. O que é o ateísmo? Nós apresentamos para você a definição do teísmo tradicional que nós cremos, inserimos o teísmo aberto para você não confundir com o tradicional, e agora eu quero destacar para você em sala de aula sobre o ateísmo. O que é ser uma pessoa ateia ou ateu? Para o pastor Eduardo Leandro Alves, a doutrina teísta, que nós definimos com vocês no subtópico passado, defende a existência de Deus. A ateísta, ela vai negar a existência de Deus. Que posição é essa do ateísmo? Eu vou utilizar o pensamento do Norman Geisler. Norman Geisler, em sua Teologia Sistemática, também publicado pela editora CPAD, ele destaca que um ateu naturalmente é alguém que não acredita em nenhum tipo de Deus, de nenhuma religião, tá? É importante a gente destacar isso. Não é somente a visão do Deus cristão que é negada, mas de todo e qualquer tipo de religião. O ateísmo, então, nega a existência de uma divindade. Outro detalhe que nós também precisamos destacar é que existem 3 visões religiosas fáceis de memorizar no mundo. A primeira visão é a visão que Deus fez tudo. Você pode tomar isso como nota junto com os teus alunos, conhecida como o teísmo. Nós cremos que Deus fez todas as coisas, mantém todas as coisas, está presente, conhece o futuro também, na nossa visão teísta. Essa visão é propagada por 3 grandes religiões. É propagada pelo judaísmo, cristianismo, que nós fazemos parte, e o islamismo. Também é interessante que existe também outra visão a respeito de Deus, que é a visão que Deus é tudo. Nessa visão, nós conhecemos ela como panteísmo. No panteísmo, propagado então por algumas religiões, como o Zen, budismo, hinduísmo e Nova Era, há o entendimento que todas as coisas existentes no mundo são o próprio Deus. Os seres humanos fazem parte dessa existência de Deus. Os animais são a revelação, ou seja, esse próprio Deus sendo apresentado às pessoas. Nós não acreditamos nessa visão. A terceira visão é a visão ateísta, que descreve que não há Deus, não há divindade nenhuma nessa compreensão teológica filosófica também, apesar que o ateísmo também é uma visão teológica. E é interessante nós observarmos de forma muito clara sobre o que é o termo ateísmo. A palavra ateu, ou seja, o termo ateísmo, vem da palavra grega atheos, que traz esse sentido de sem Deus. Significa então uma negação da própria sociedade da existência de uma divindade. Então, o ateísmo propaga, então, essa negação de forma muito clara. Essa propagação ela surge desde o século V a.C., sobre a negação da existência de deuses, já naquele período, antes da própria chegada de Jesus, antes da própria encarnação de Jesus. Você vai perceber que o ateísmo ele é difundido no mundo a partir dessa visão de não acreditar na existência de uma divindade, de um ser superior. Também é entendido nessa difusão que o ateísmo também possui diversas características. Ele foi fortemente propagado a partir do século XVIII e a partir do século XVIII o ateísmo passou a ter diversas características que nós vamos destacar para vocês.
A primeira delas é que existem ateus que são céticos em relação à afirmação de coisas sobrenaturais, milagres, a existência de Deus de forma sobrenatural, a própria prática da fé. De forma cética, existe essa visão e o posicionamento ateu de quem segue essa linha. Também existem os ateus que seguem agora outro tipo de pensamento. Eles procuram agora oferecer argumentos que são, a partir da sua visão, que negam então a existência de Deus. Esses argumentos são argumentos filosóficos, tentam provar a partir da razão, mas nós já entendemos que a partir da razão nós podemos também provar a existência de Deus. Existe também a ideia do complexo ideológico ateísta, que também está presente hoje. No complexo ideológico ateísta, o problema do mal também é utilizado como uma argumentação dos ateus, em dizer, se Deus existe, por que o mal está presente? Por que o mal afeta as pessoas? Se Deus existe, ele é um Deus bom. No argumento dos ateístas, nós vamos entender que muitos deles seguem visões filosóficas, sociais e históricas a partir de compreensões seculares sobre a não existência de Deus. Também nós entendemos que a partir da compreensão da cultura ocidental, assume-se então um forte crescimento do ateísmo, especialmente aqui no Brasil, no nosso tempo. Se nós utilizarmos o censo do IBGE, que foi utilizado em 2010, eu vou pegar lá de trás, de 2010, você vai perceber que 8% da própria população brasileira se declarava sem religião. Cerca de 15,3 milhões de pessoas no Brasil já se declaravam sem religião, dentre os quais 615 mil pessoas se declararam abertamente ateias, ou seja, não crerem em Deus. O censo de 2000 correspondia a cerca de 7,4% da população, cerca de 12 milhões de pessoas que se declaravam sem religião. Então você percebe que em 2010 houve um crescimento de pessoas que se declaravam sem religião e se declaravam também ateias. Isso há um crescimento e há uma expansão sobre o ateísmo também. Eu quero utilizar, especialmente olhando para o censo, sobre a Bahia. Eu faço parte da Bahia, então eu posso citar a respeito desse argumento. A Bahia é o terceiro maior estado brasileiro que se declara, a partir do censo, que existem, então, pessoas sem religião ou pessoas ateias que se afastam, então, da visão, da compreensão teísta como nós defendemos. Salvador, por exemplo, a nossa capital, faz questão de descrever que 18% da população se destaca, então, como pessoas sem religião, sem crença, sem igreja, sem acreditar na existência do Deus vivo. É interessante nós observarmos que muitas dessas pessoas que se declaram ateias, cerca de pessoas de idades de 18 a 34 anos que fazem parte do censo, se declaram ateias porque não conhecem a revelação das Escrituras, não conhecem a nossa visão teológica como nós defendemos. Felizmente, muitas pessoas passaram por decepções pessoais com a religião, com a igreja. Isso é natural ter, então, esse crescimento. Qual é o nosso papel ao olhar para essa perspectiva sobre o ateísmo? É entender de forma clara que nós temos o objetivo de revelar as Escrituras, de apresentar a presença de Deus, de apresentar também a palavra de Deus e demonstrar os nossos argumentos de forma concreta e convicta sobre a existência de Deus. Muitas pessoas se declaram ateias por moda, mas não pelo fato de se declararem ateias por convicção. E é fundamental nós entendermos de forma especial que é nosso papel evangelizar, discipular e continuar falando a respeito da existência de Deus. Hoje existem pessoas que se declaram agnósticas, hoje existem pessoas que se declaram especialmente ateias, existem pessoas que se declaram sem religião, sem igreja, e é nosso papel agora, a partir da nossa fé cristã pentecostal, anunciar as boas novas da salvação. Há um grande campo missionário e aqui nós podemos apresentar, especialmente para você, esse crescimento, olhando então de forma negativa para esse crescimento, mas observando agora que nós temos o papel
de anunciar as boas novas da salvação. Eu espero estar ajudando você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM. Um beijo no teu coração, que Deus te edifique. Você que está me acompanhando pelo Spotify, a paz do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento. Uma argumentação clara. Nesse terceiro subtópico, nós vamos defender, a partir da Bíblia, por que nós cremos que Deus existe. A partir da visão do pastor Eduardo Leandro Alves, nós cremos que Deus existe, que ele é imanente, transcendente. Deixa eu explicar para você. Transcendente quer dizer que ele é criador de todas as coisas. Ele é poderoso, está além da nossa imaginação. Mas ele também é imanente. Imanência já traz a ideia de ser um Deus presente. Está pertinho de você quando você ora, quando você busca e quando você se rende a ele a partir da salvação. Ele planejou a salvação para mim e para você e até mesmo para aquelas pessoas que negam a sua existência. Nós entendemos, a partir da visão de Wayne Grudem, nessa perspectiva de forma muito clara, que todas as pessoas entendem sobre a existência de Deus. E a prova da sua existência é demonstrada a partir da natureza, a partir do argumento moral, dos argumentos que citamos para você em uma visão teísta, dessa compreensão a partir das Escrituras. Nós não podemos abrir mão da palavra. A palavra demonstra a existência desse Deus vivo. E nós entendemos que a Bíblia, ela descreve que Deus está em todos os lugares. A Bíblia descreve no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que Deus está lá, que Ele é Senhor, que Ele existe antes do tempo. A Bíblia descreve que Ele está desde o princípio. A Bíblia descreve que Ele também estará no final de todas as coisas, porque tudo foi feito por causa dEle, para a glória dEle e para a exaltação dEle. Nós estamos convencidos que a Bíblia ela é verdadeira. E pela palavra de Deus nós entendemos muito bem que a Bíblia ela revela a natureza de Deus em suas ações. A Bíblia fala que esse Deus todo-poderoso que nós servimos, ele possui atributos, e esses atributos, então, evidenciam a existência do seu ser. Nesses atributos, Deus se revela. Deus se revela para você de forma muito clara em sua divindade, através da natureza e tudo que ele fez e tudo aquilo que ele criou. Romanos 1:20 confirma isso para a gente. A Bíblia descreve de forma muito especial que Deus se revela e tudo que ele fez é bom, e todas as escrituras, ou seja, todos os textos da Bíblia, toda a palavra de Deus, revela que esse Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, e criando todas as coisas nós entendemos então a própria revelação da existência do seu ser. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos entender a partir da Bíblia que nós, como seres humanos, nós cremos na existência do Deus Todo-Poderoso. Barnabé e Paulo faz questão de destacar que a chuva que cai do céu, as estações frutíferas, demonstram um Deus Todo-Poderoso por detrás de todas as coisas. Observe o testemunho disso em Atos capítulo 14, versículo 17. O Davi, da visão da Bíblia, fazia questão de descrever que os céus dão testemunho do conhecimento de Deus, da criação de Deus, que Deus fez todas as coisas. Salmos 19, versículo 1 e 2, os céus declaram a glória de Deus, a existência de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que existem evidências internas dentro da Bíblia que comprovam a existência de Deus, e existem evidências externas que comprovam a existência de Deus. Nas externas, nós entendemos que nós podemos olhar para a natureza, para os argumentos que o mundo oferece para demonstrar a existência de Deus. E é interessante que Deus cuida de nós, Ele ouve as nossas orações. Pela palavra, nós também entendemos que Ele é aquele que cuida de todos os detalhes. Nós compreendemos que Ele criou todas as coisas para a sua própria manutenção e, ao mesmo tempo, por intermédio da sua graça, como sábio Criador, providenciou a salvação para mim, para você, através de Cristo Jesus. Nós somos alcançados por intermédio da fé. As provas bíblicas demonstram para mim e para você com clareza que o Deus poderoso, Criador de todas as coisas,
fez tudo perfeito. E a palavra, de forma confiável, dá esse testemunho. As Escrituras demonstram de forma clara que tudo que foi feito para a glória de Deus. Todas as coisas exaltam a Deus. E nós cremos a partir das Escrituras. Então a Bíblia demonstra, então, o fundamento da nossa fé, a nossa cosmovisão cristã. Eu espero que você também se apegue à palavra e vá para a escola bíblica aprender sobre a existência de Deus. E que Deus edifique você. Se você pode, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Estamos no YouTube, Pastor Janderson, e também no Spotify. É só você procurar Janderson Nascimento, tá? Vamos então para o segundo ponto, já avançando na nossa aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o que cremos a respeito de Deus. O que nós cremos como pentecostais, como pessoas cristãs a respeito de Deus? A partir da razão, a partir da palavra, o que nós cremos sobre esse Deus Todo-Poderoso? No segundo ponto da lição, o nosso olhar volta exatamente para a nossa defesa sobre aquilo que nós acreditamos sobre a existência de Deus. Apresente uma leitura bíblica que está localizada em Colossenses capítulo 1, versículo 16, para com os teus alunos, e avance para o primeiro subtópico que trata sobre a afirmativa que defendemos. Cremos que Deus é eterno. Isso vai partir da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, nós partimos da afirmativa que Deus é eterno. Isso quer dizer que ele não está sujeito ao nosso tempo. Ele existe antes mesmo de toda a criação. Ele é Senhor dos senhores. E a eternidade faz parte do seu ser, como um atributo que ele possui. Gruden faz questão de defender, na sua teologia sistemática e exaustiva, descrevendo de forma muito especial que a revelação de Deus se dá a nós por sua eterna vontade. Isso quer dizer que Deus se desejou em seu ser se revelar a você, revelar a mim, revelar a nós a partir da natureza, das Escrituras, conforme ele bem quis. E é interessante que isso está descrito em Romanos capítulo 1, versículo 19 também. A criação natural revela então a existência de Deus. Nós entendemos isso a partir do subtópico passado que compreendemos com vocês. E é interessante também compreender que Jesus também revela a existência de Deus, a pessoa de Deus. Para nós cristãos, nós entendemos a partir das Escrituras que Jesus revela quem Deus é. E é interessante que o próprio texto bíblico faz questão de dizer em Mateus capítulo 11, versículo 27, que o Pai se dá a conhecer por intermédio do Filho, ou seja, por intermédio da pessoa de Jesus. Deus, que é eterno, Criador de todas as coisas, decidiu se deixar conhecer por intermédio da pessoa de Jesus. E é interessante que a sabedoria de Deus se revela além da sabedoria humana. A passagem bíblica que eu quero apresentar para vocês se localiza em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Também em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 ao 4, assim como João capítulo 1, versículo 18. Aqui nós temos a fundamentação bíblica para descrever que Jesus revela a pessoa de Deus, revela a eternidade de Deus, demonstra a graça e a misericórdia de Deus também. Nós entendemos a partir das Escrituras que Deus se revela a nós pelo fato de nós sermos então pecadores. Ele decidiu nos amar primeiro, ele decidiu se revelar a nós, nós não merecíamos o conhecimento de Deus, nós não merecíamos a existência, ele decidiu nos criar, decidiu se revelar e de forma muito prática se revelar através da pessoa de Jesus. Apesar do pecado ter obscurecido especialmente essa visão do conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz isso, versículo 21, versículo 25 também vai confirmar. Portanto,
Nós precisamos interpretar a Bíblia entendendo que a Bíblia, então, apresenta a revelação de Deus. Em uma teologia sistemática, nós estamos compreendendo de forma muito prática a respeito da revelação desse Deus que se deixa conhecer. A natureza de Deus também está presente nas Escrituras. E nas Escrituras nós compreendemos a respeito dessa revelação do Deus vivo. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, faz questão de descrever que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24 vai dizer isso. Ele é eterno, nunca teve começo. Ele é aquele que é o princípio e é também o fim. Ele não tem início e não tem fim. Você pode ler o texto de Deuteronômio 33, versículo 27, que vai confirmar isso para você. Ele se revela nas Escrituras como o grande eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14, demonstrando que ele é aquele que é de forma especial. De eternidade em eternidade, já que a gente está compreendendo sobre a revelação da eternidade, ele é Deus. Antes da fundação do mundo, ele se revela de forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Também se revela de forma clara através da sua igreja. A partir do ID, do estabelecimento, então, da ordenança que Jesus deu à sua igreja. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, vai dizer isso. Nós podemos, então, destacar aqui alguns argumentos para você tomar como nota em sala de aula. O primeiro deles é que Deus, além de ser eterno, ele é invisível. Ele é um espírito poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele não se compõe de matéria, como nós entendemos, mas ele é um Deus invisível que se deixou ser visível por intermédio de Jesus. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 também. Em segundo lugar, Deus é imutável. Sabe o que significa isso? Deus não muda. Ele é aquele que é desde o início e permanecerá sendo o mesmo. Ou seja, se ele te fez uma promessa, creia que ele cumprirá a promessa. Afinal de contas, ele vela por sua palavra. O seu entendimento é infinito, a sua sabedoria é infinita. Deus também é uma pessoa. Ele se revela como pessoa, ele tem consciência, ele tem autodeterminação e a Bíblia descreve que ele se relaciona com os seres humanos, se relaciona com você, meu irmão, com você, minha irmã, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você lê a palavra, se relaciona com você através de Jesus. E aqui nós percebemos essa revelação especial desse Deus que se dá a conhecer. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico do segundo ponto descreve que Deus é onipotente. O que é isso? A onipotência de Deus. O pastor Eduardo Leandro Alves descreve que Deus ele é onipotente. O seu poder é incomparável. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus descreve que Deus, em suas perfeições, porque ele é perfeito em tudo, ele também é perfeito na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, ele tem uma grandeza infinita. A declaração também descreve que Deus ele é onipotente, ele é o Deus todo-poderoso e para ele não há nada impossível. Pega o versículo, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz isso. Isso quer dizer que o poder de Deus é ilimitado. Nós servimos, nós cremos, nós professamos isso pela fé, que nós cremos em um Deus todo-poderoso que tem todo o poder na palma da sua mão. Só basta uma palavra de Deus para todas as coisas existirem. Ele é aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que decidiu nos amar. E pela fé nós entendemos isso. Observe o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Ele é aquele que não pode mentir, ele é aquele que emana a verdade, ele é aquele que permanece desde o princípio e continua sendo o Senhor e conhece o futuro e todas as coisas. Tito 1:2. E pela graça
decidiu nos salvar a partir da pessoa de Jesus. A onipotência descreve o poder de Deus. A onisciência fala da sabedoria de Deus. Isso quer dizer que ele conhece todas as coisas. Conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece todas as coisas e sabe aquilo que é necessário para a tua sobrevivência. E por causa da glória dele, da graça dele, da misericórdia dele, nós entendemos que o seu conhecimento é perfeito, absoluto, tanto no céu como na terra. Ele é o detentor de toda a sabedoria. Desde a antiguidade, todos se submeteram a ele. Ele continua sendo Deus. Você pode ler Isaías 46, versículo 10 também. Trata-se então dessa questão da onisciência, o entendimento de compreender que ele é Deus, ele é Senhor, e além de ser o detentor de todo o conhecimento, ele está com você. E sobre essa ideia de Deus estar com você, eu quero avançar para o terceiro subtópico, descrevendo em sala de aula que Deus é onipresente. Sabe o que é isso? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, descreve que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que ele está aqui comigo e com você também. Está acompanhando essa aula. Nos acompanha, estando conosco de forma extraordinária. Ele conhece o passado, o presente e o nosso futuro também. Gruden chega a dizer que o poder de Deus é ilimitado. E nesse poder nós entendemos então a sua natureza. Isso quer dizer que ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele é soberano e na sua soberania nós encontramos então a sua onipresença. Nessa onipresença, nós entendemos de forma muito clara que Deus não se limita ao espaço, à matéria, mas ele está além disso. Entendemos também, teologicamente falando, que o Senhor lembrou a Moisés de forma muito clara que ele não se limitaria ao espaço. Você pode ler Deuteronômio 10, 14. Também entendemos que Deus está presente em todos os lugares. As passagens bíblicas fazem questão de dizer que ele se revela a nós por sua imensa graça. Ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Olha o que Jeremias registrou lá em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Ele se revela a nós de forma extraordinária. O salmista faz questão também de dizer que tentou se esconder da presença de Deus e Deus se revelou a ele de forma poderosa. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Deus é aquele que revela a sua presença de forma gloriosa. Nós não podemos imensurar a glória de Deus, a manifestação de Deus, que não está presente, que não está presa, melhor dizendo, ao tempo e espaço, e está presente em nossos corações. E agora nós entendemos de forma muito especial que Deus se revela de forma gloriosa a nós. Deus não tem dimensões espaciais, mas Deus é aquele que habita no coração daquele e daquela que decide aceitar Jesus como Salvador. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso e decide habitar em você. É por isso que você sente a presença quando ele se manifesta na igreja, numa oração, lendo a palavra. Ele está conosco em todos os lugares. Ele está com você no momento de alegria, mas também no momento de tristeza. E eu creio que ele está te visitando agora para a glória do nome dele. Ele é Deus. Vamos avançar então, caminhando para o fim da aula de hoje, para o nosso terceiro ponto. E eu espero que a palavra esteja falando ao seu coração. Se você pode, deixe teu comentário aqui se você está gostando dessa aula, porque nos ajuda também a edificar vidas. O terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: Deus é a razão de tudo. Ele é a razão de todas as coisas. E por isso nós defendemos a respeito da sua existência, do seu ser, pela fé e de forma convicta, conforme as Escrituras.
No terceiro e último ponto da lição, é sempre importante você apresentar os subtópicos que você irá ministrar em sala de aula para com os seus alunos. Mas leia uma passagem bíblica que eu quero citar para você e eu quero dar como dica Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que demonstra a glória de Deus, a visão de Deus, o poder de Deus, conforme as Escrituras. E o primeiro subtópico trata, então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento: não há tempo a perder. Nós precisamos remir o tempo para anunciar, especialmente, as grandezas de Deus. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele descreve que Deus ele é imutável e nós precisamos aproveitar o tempo para anunciar então a sua glória. Ele fala e cumpre. Ele promete e cumpre a promessa. Nós entendemos pela palavra que Deus é aquele que age de forma infinita, gloriosa, mesmo na nossa vida passageira. Pelas Escrituras também nós entendemos a respeito da imutabilidade de Deus. Entendemos pela palavra que Deus está conosco, presente em todas as nossas situações. Deus está com você, presente em todas as tuas situações, aquelas que você enfrenta, as mais diversas, Deus está contigo. Daniel Conejeiro afirma que Deus ele tem um propósito e o seu propósito é interessante. Quando ele decide fazer, ele faz. E o ensino da Bíblia descreve muito bem que Deus é aquele que conduz todas as coisas por intermédio do seu plano, da sua misericórdia, do seu desejo, e tudo é concretizado pelo seu querer. O plano de Deus é algo que se distingue, então. Nós cremos em um Deus todo-poderoso que tem um plano para todas as coisas. Ele planejou você, ele planejou a sua vida, ele estabeleceu princípios, propósitos e projetos para você. E pelas Escrituras nós entendemos que no plano de Deus está incluído a obra da salvação. Na obra da salvação, nós entendemos que essa salvação também é para você. E o plano de Deus, de forma especial, traz você para perto dele, para a glória dele. Frequentemente, nós entendemos que o plano de Deus é um plano que se revela a nós pelo seu querer. Você pode ler o texto bíblico de Jó, capítulo 42, versículo 2. O próprio Jó fez questão de dizer que Deus tem pensamentos profundos, perfeitos e eternos para aqueles com os quais ele decide estabelecer um plano através da sua misericórdia. Ele é onisciente, tem o conhecimento de todas as coisas e sustenta a nossa vida. É diferente daquela visão do teísmo aberto que eu iniciei a aula explicando isso para você. Deus ele conhece o futuro e nos sustenta, e de forma ateísta agora, coerente e tradicional, nós cremos que ele se revela a nós e permanece se revelando a nós. Portanto, o escritor bíblico faz questão também de descrever que Deus, em sua linguagem, em seu plano, revela a pessoa de Jesus para mim e para você. Eu agradeço a Deus por ter conhecido Jesus. Você também pode agradecer a Deus por ter conhecido a pessoa de Jesus. Ele é aquele que esquadrinha o nosso ser e, em seu trabalhar, ele nos chama para estar próximo de Jesus, conhecendo a obra de Jesus e amando a Jesus. Então, não há tempo a perder. Nós precisamos anunciar o ID de Jesus, anunciar a obra da salvação, que você possa fazer isso também. Avançando, o segundo subtópico desse terceiro ponto, destaca agora um argumento bem interessante. Preparando para cumprir, então, a vontade dele. Você que é jovem, que me assiste, que me ouve, você precisa estar preparado para decidir cumprir a vontade de Deus na sua vida. O pastor Eduardo Leandro Alves ainda destaca que o profeta Jonas tentou fugir do plano de Deus, mas se arrependeu e voltou para o plano de Deus, cumprindo então a vontade de Deus. Hoje existem muitas pessoas que se comportam como Jonas, tentam fugir do plano de Deus, tentam fugir da vontade de Deus,
mas sabe que somente no plano e na vontade encontra então a felicidade de vida. Você que está tentando fugir, retorne para Jesus. Você que está tentando se afastar, retorne para Jesus. Pelas Escrituras, nós entendemos que a vontade de Deus se revela sobre todas as coisas. Deus se revela a você de forma muito clara e não dá para escapar da sua vontade soberana, da sua glória soberana. Pelas Escrituras, nós entendemos que a vontade de Deus se estende a nós e essa vontade é válida, é importante para a modificação, então, do nosso ser. A Bíblia fala dessa vontade soberana de Deus e deixa claro que Deus conhece todas as coisas mesmo antes de acontecer. Pela teologia bíblica que estamos descrevendo para você, nós entendemos que todas as coisas foram feitas para a glória dele. Apocalipse 4:11 descreve isso. E é interessante que em nossa consciência nós entendemos que devemos então obedecer aos seus propósitos. O apóstolo Paulo descreve também isso em Efésios capítulo 1, versículo 11 também. Tudo acontece por causa da glória dele. Deus tem o domínio dos reinos. Daniel, capítulo 4, versículo 32 diz que ele tem o domínio dos governos na palma da sua mão. Deus é aquele que dá sabedoria aos sábios e aos inteligentes, e ele dá também para você que é servo e serva dele. Daniel 2, 21. O nível da revelação de Deus é demonstrado pela sua glória e pelo seu querer, e pelas Escrituras nós conhecemos então essa revelação profética profunda também para o nosso ser. Então é necessário obedecermos à sua vontade, o seu querer, para estarmos então felizes, vivendo os propósitos de Deus no nosso coração. O terceiro e último subtópico da aula de hoje, para fechar a nossa ministração, trata sobre o argumento: Deus age como quer. Deus age como bem quer, conforme o seu querer, a sua vontade soberana, e o plano de Deus é demonstrado mesmo antes da criação. E o plano de Deus se revela na salvação por intermédio de Jesus. O plano de Deus é estabelecido de forma especial e ele sustenta esse plano. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Isaías 42, 5, João 5, 17. Ele se revela a nós por intermédio de Jesus. E conhecendo a pessoa de Jesus, nós entendemos então o plano e o projeto da salvação. O plano de Deus continua sustentando o nosso ser em cada partícula do universo. Esse plano se revela a nós por intermédio da obra da salvação. Ele se revela a nós pelo seu querer, por sua vontade. E a obra da redenção em Jesus revela de forma gloriosa esse plano poderoso do Senhor. Romanos capítulo 9 ao 11 vai descrever isso, Gênesis 3, 8, Efésios 1, 11 e 12 vai revelar isso para a gente. E pela palavra nós entendemos que o plano de Deus é nos livrar do domínio do pecado. E como é que você pode abraçar o plano de Deus? Aceitando a Jesus como teu Salvador. Não perca tempo. Abrace o plano. Aceite o plano. Aceite a chamada de Deus. O pastor Eduardo Leandro Alves conclui a aula descrevendo de forma muito especial que Deus se revela como Deus infinito, mas também pessoal, que está perto daqueles que acreditam nele pela fé. Que essa palavra possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, você que me acompanhou até aqui, tanto na Rádio Brasil FM, no Spotify, aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento. Nos acompanhe pelo Spotify. Toda terça a gente está por aqui na Rádio Brasil FM também. Se você pode, me acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, tá? @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Também estamos disponíveis no TikTok. Não se esqueça que toda terça-feira tem um especial da classe dos jovens, 6 da manhã no Spotify, 5 da tarde na Rádio Brasil FM e todos os dias às 18 horas, toda terça, classe dos jovens no YouTube. Você pode encontrar o nosso material, sim, para a glória de Deus. Se desejar os nossos esboços, materiais,
pela assinatura, você pode ter acesso a esse material. Está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Pode analisar aí a nossa proposta. Que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre essa aula, pedindo para que o Senhor fortaleça a tua fé através das Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio, pela oportunidade que o Senhor me dá de ministrar a tua palavra para tantas vidas serem alcançadas por ti. Agora eu quero orar pelo teu filho e tua filha que vai ministrar essa aula. Usa o teu servo e tua serva pela palavra, por tua bondade. Derrama a tua glória sobre ele. E que as vidas, Senhor, possam ser edificadas. Se o teu filho e tua filha precisam de oração, de direção, dê direção. Fortaleça os teus servos. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar nesse trimestre, especialmente na aula de hoje. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017. Nesse trimestre, na classe dos jovens, nós vamos usar muito esse material. Você já percebeu que eu estou fundamentando a aula nela, tá? Está disponível na própria editora CPAD, você encontra no site, vale a pena você fazer o pedido. Também utilizei como base, fundamento, que tem uma visão muito parecida com a nossa, a Teologia Sistemática Exaustiva do Wayne Grudem. Essa minha versão é de 1999, vale a pena você buscar esse material. Ele é um texto extraordinário, fundamentado na Bíblia, que traz uma perspectiva muito interessante sobre aquilo que nós acreditamos. Também nós podemos indicar para vocês a própria Teologia Sistemática Pentecostal, organizada aí por diversos autores, inclusive o pastor Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, Ciro de Borges, Elinai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e o Wagner Gabi, que comentou as lições da classe dos adultos, está comentando nesse trimestre também. Então vale muito a pena você buscar esses textos para a tua edificação. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima terça-feira, tá? Às 17 horas na Rádio Brasil, às 18 horas aqui no YouTube para a tua edificação, a partir das 6 da manhã no Spotify para você ser edificado e até a próxima aula. Às 18 horas no próprio canal do YouTube, aqui onde você pode ter acesso a esse material. Na próxima semana nós vamos estudar a lição que vai cair no dia 22 de outubro, lição 4, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a fé cristã e o conhecimento científico. Nós vamos abordar também sobre aquela visão do jovem cristão entrar na universidade e muitos deles abandonarem a fé. E eu quero trabalhar com você essa visão de permanecer na fé, mesmo no mundo acadêmico. Que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima terça, às 18 horas no YouTube, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.